2 Crônicas 4. Os utensílios do templo. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 20 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Fez o tanque de metal fundido redondo que media 10 côvados de diâmetro por 5 côvados de altura. Era preciso uma linha de 30 côvados para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro, 10 por côvado. Os touros fundidos em 2 fileiras e em uma só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, cujas pernas traseiras eram voltadas para o centro. 3 touros se voltavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste. A espessura do tanque era de 1 palmo, cuja borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Tinha capacidade para 3.000 batos. Fez 10 pias e pôs 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nelas se lavava tudo o que era usado nos holocaustos. O tanque, porém, servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com o modelo especificado, e os pôs no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 no lado sul, 5 no lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para aspersão. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com as suas portas, que foram revestidas de bronze. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez as panelas, as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que cobriam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que cobriam os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas. Os 10 suportes com as 10 bacias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, as panelas, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afim. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor a pedido do rei Salomão eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Salomão também mandou fazer todos esses outros utensílios para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com as suas lâmpadas para iluminarem diante do santuário interno conforme ordenado, as flores, as lâmpadas e os cortadores de pavio de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. 2 Crônicas 5. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que Davi, o seu pai, havia consagrado e o colocou com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. O transporte da arca para o templo. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa do 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados que nela havia. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas, tantos bois, que nem sequer era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham as asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas em frente do santuário interno, mas não de fora dele, e ali estão até hoje. Na arca havia somente as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que tinham saído do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. Todos os levitas que eram músicos, Asaf, Remã, Gedutum, os filhos e os parentes deles, ficaram a leste do altar vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras. Estavam acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram
e agradeceram ao Senhor ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram a voz em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo de Deus. Glórias a Jesus.